Boa noite, galera. Eu sou Guilherme Figa, questão 7, Enem 2012. Questãozinha falando sobre o primeiro reinado, análise das questões políticas. Vamos ao texto. Após o retorno de uma viagem em Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador do Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas nas janelas. Galera, os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento das tensões políticas. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro as revela. Galera, quando a gente fala das questões políticas, o que a gente precisa lembrar? O primeiro reinado foi marcado basicamente por disputas de dois grandes partidos. O Partido Português, defensor do absolutismo, autoritarismo e do centralismo na cidade do Rio de Janeiro, e do outro lado, o Partido Brasileiro, que defende o quê? O liberalismo ou a concessão de maiores autonomias para as províncias. Quando nós estivermos falando do final do primeiro reinado, a gente tem que entender que essas disputas elas vão estar no auge por uma série de fatores que se sucedem a partir de 1824, quando a gente fala o quê? Da outorga da Carta Constitucional de 1824, onde nessa carta vai prevalecer o quê? Uma ideia política do absolutismo, por exemplo, com a criação do Conselho de Estado, pelo imperador, agora Dom Pedro I, e também o quê? A criação do poder moderador. A partir desse momento, a gente começa a falar de um afastamento entre o Partido Brasileiro e Dom Pedro I e o início das disputas políticas. Disputas essas que vão ter uma forte participação do quê? Dos jornais fazendo críticas e fazendo basicamente o quê? Algumas denúncias contra as políticas de Dom Pedro I. Dentro dessas críticas a gente destaca a figura de quem? Um jornalista chamado Líbero Badaró. Jornalista esse que vai ser assassinado em Minas Gerais no ano de 31, e por conta deste assassinato que nós vamos ter, primeiro, a eclosão de algumas manifestações contrárias ou repudiando esse assassinato e a ida do imperador até a região de Minas Gerais para tentar acalmar essas revoltas ou então essas manifestações. É exatamente essa viagem aonde Dom Pedro I vai ser o quê? Vai ser friamente recebido, como diz aqui no nosso contexto. Retornando para o Rio de Janeiro, então, essas disputas elas vão se manifestar através do quê? Que fica conhecido como Noite das Garrafadas, que vão ser as disputas entre o quê? Entre os brasileiros e os portugueses. Então vamos lá, vamos aqui as opções para ver exatamente o que esse aumento de tensão política está revelando. Letra A, estímulos ao racismo. Não é o racismo. Por quê? Porque as questões são políticas, não é uma questão racial, é uma questão política. Letra B, apoio ao xenofobismo. Está errado também. Por quê? Porque a xenofobia seria uma aversão gratuita ao estrangeiro, quando na verdade a gente tem uma questão política no cerne da discussão ou dessas disputas que descaracterizam então simplesmente um xenofobismo ou uma agressão, vamos dizer assim, gratuita entre brasileiros e portugueses. A letra C e a letra D, quando falam em críticas ao federalismo ou repúdio ao republicanismo, elas estão descontextualizadas. Tanto o federalismo quanto o republicanismo são questões políticas que nós vamos trabalhar basicamente o quê? No final do período regencial ou durante o segundo reinado. E a questão é que a questão correta fala sobre os questionamentos ao autoritarismo. Novamente a gente fala o quê? As questões partidárias. Os portugueses defendendo a centralização, o autoritarismo, e os brasileiros defendendo maior autonomia para as províncias. Ou, como a gente gosta de falar, liberalismo. Galera, questão certa então vai ser a alternativa E. Valeu, boa noite.